Olá! Como que está você? Tudo bem? Quero desejar boas-vindas a todos que estão chegando aqui para ficar junto com a gente na leitura e na breve meditação no capítulo 9 do livro de Romanos. Sim, estamos chegando aí no capítulo 9 de Romanos e tem sido tão gostoso. Você pode acessar a playlist Meditações no livro de Romanos e ver desde o vídeo 1, né? Tem parte 1, parte 2, o que nós já temos desenvolvido até aqui. O Senhor tem nos dado essa graça, né? E essa oportunidade da gente meditar um pouquinho nesse livro tão importante, tão basilar da nossa fé cristã. E faz parte, na verdade, né? Eu sempre explico isso, que esse estudo faz parte do meu grupo de discipulado, que a gente se encontra semanalmente, mesmo que virtualmente, desde o ano passado. E agora que a gente está em Romanos, a gente disse, não, vamos fazer pelo YouTube para ficar registrado, e, enfim, não só nós podermos voltar ali, mas também abençoar outras pessoas que queiram se juntar a nós, né? Não é de forma alguma não há esgotamento de tema, até porque a palavra de Deus não se esgota, mas sim que seja aí um estímulo para você iniciar ou seguir, ou daqui a pouco mandar bala aí e fazer os teus estudos e compartilhar também com outras pessoas o que você tem aprendido. Então, quero te convidar a te inscrever aqui no canal, te inscreve, ativa as notificações, porque temos lives nas segundas-feiras do projeto Vida Plena, é muito bacana, eu quero te convidar, todas segundas 20 horas tem live. Então, o que acontece? A gente está falando sobre a espiritualidade emocionalmente saudável nessas lives de segunda, tem sido também maravilhosas, também tá salvo em playlist aqui no canal, tá bom? E nas terças aqui, o livro de Romanos. Então, bora lá? Fica aí junto comigo, conectado, deixando o teu comentário, deixando a tua impressão, porque abençoa muito essa troca, tá bom? Então, meus queridos, num panorama geral, mais abrangente, mais genérico, digamos assim, no capítulo 9 aqui do livro de Romanos, Paulo está traduzindo aos judeus que a salvação por eles esperada e aguardada através do Messias, na verdade, na presciência de Deus, no desejo eterno e glorioso de Deus, não estava destinada apenas ao povo de Israel, mas sim aberta a porta através do povo de Israel, ou melhor dizendo, até através da sua cegueira momentânea de não perceber que Jesus Cristo é o Messias. Através desta cegueira, Deus já havia predestinado também os gentios, todas as nações, os demais povos, a alcançarem a salvação, a serem alcançados pela mensagem do evangelho e da salvação, e sim, terem à sua disposição o caminho aberto por Cristo para a vida eterna. Então, este é um panorama geral, tá bom? Este é um panorama geral. O capítulo 9, ele muitas vezes dá base para algumas discussões na questão de predestinação, né?
individual. Ai, quer dizer que Deus me predestinou para a salvação e o outro não. Mas o que eu entendo, queridos, através do Espírito Santo, é essa questão maior, mais abrangente, de que sim, através da cegueira e da incredulidade dos judeus, e a tristeza de Paulo, na verdade, é essa questão da incredulidade, mas através dela, nós acabamos, nós gentios, nós que não somos judeus de sangue, não somos pertencentes ao povo de Israel, nós somos eternos devedores a eles, porque foi deles que veio o nosso Salvador e foi sim através da sua cegueira momentânea que a salvação chegou até nós e que pôde se cumprir a profecia que dizia: chamarei a um povo, alguém que não era meu povo. Ah, que coisa linda, né? Glória a Deus! E ali o Senhor já estava anunciando que o seu projeto de relacionamento não seria exclusividade do povo de Israel, não seria exclusividade dos judeus. Que coisa linda! E eu digo momentânea porque sim, o projeto de Deus e que irá se cumprir até o fim é a salvação do povo de Israel. Um remanescente, nós sabemos, haverá de clamar Baruch Rabá Vashem Adonai. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Nós sabemos que chegará esse tempo que o Senhor vai afunilar os acontecimentos de tal forma que o seu povo clamará pelo Senhor, aquele a quem transpassaram. Mas vamos à leitura aqui então? Olha aqui, começa então o capítulo 9. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo, que eu tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos e a glória e as alianças e a lei e o culto e as promessas, dos quais são os pais e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Amém. Aqui Paulo dizendo que segundo a carne ele também era judeu, né? E que dos israelitas vem a questão da filiação a Deus como Pai, né? Deles, olha só, é a glória. Porque sim, se manifestou através do povo de Israel a glória de Deus e para o povo de Israel, muitas vezes a glória de Deus. No Monte Sinai foi um dos maiores exemplos, né? Quando o Senhor, através de Moisés e conversando com Moisés, mas diante de todo o povo e de cena até de certo modo apavorante, né? Porque o monte tremeu, se ouvia sons de trovões, de trombetas e fogo e fumaça. E, enfim, a glória de Deus foi manifestada para o povo de Israel. Olha ali, as alianças, sim, foram feitas alianças de Deus com este povo de Israel. A lei, o culto, as promessas, tudo é para eles. E isso causava dor no apóstolo Paulo pelo fato de que eles tinham tudo para receber de braços abertos o cumprimento de cada uma das profecias em Cristo, o cumprimento da lei em Cristo. E isso lhe doía que eles não criam. Ou não creram, né? Não, pelo menos na sua maioria. Não que a palavra de Deus haja faltado, diz ele, porque nem todos os que são de Israel são de Israel. Olha aqui.
nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada tua descendência. Então aqui ele também começa a fazer a distinção do povo de Israel, propriamente dito, no sentido assim de direito e de escolha. É porque o Senhor Deus havia feito uma promessa que através da descendência de Abraão, vinda de Sara, seria o povo através do qual viria o Messias e que através do qual abençoaria todas as famílias da terra. Então aqui ele está dizendo através de Isaque, os descendentes de Isaque. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, né? Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai, ela já concebeu gêmeos. E ali, Deus escolheu um deles, né? Para prosseguir essa linhagem, ó. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, por Deus, quem chama é Deus, né? Foi-lhe dito a ela, o maior servirá ao menor. Eu quero inverter esta lógica humana. Por isso que até hoje, é algo que eu tô sempre trazendo à minha memória, sabe, gente? Agora aqui falando uma experiência minha, eu fico sempre trazendo à minha memória, Deus não cabe na minha lógica. Quando se apresenta uma circunstância adversa, quando eu fico imaginando, tá, então talvez Deus vá usar aquilo, fazer aquilo, né? A gente já fica... Eu penso, não. Deus pode fazer de um outro caminho, totalmente diferente. Eu tenho só que confiar. Né? E é exatamente assim. Olha aqui, como está escrito, verso 13, eu tô aí, gente. Amei a Jacó e odiei a Esaú. Esse ódio aqui, esse amar e esse ódio, na verdade, gente, é a questão, escolhi a Jacó. Eu escolhi para dar esse prosseguimento, né? Verso 14, que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? Não, nenhuma. Nosso Deus escolhe e sabe o desenrolar da história, né? Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer nem do que ocorre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó, para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Ou seja, sim, Deus pode fazer uso do homem mau, Deus pode fazer uso do homem cruel para justamente na resposta a esta crueldade, a esta maldade, o nome do Senhor ser glorificado. Nesse sentido. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. 19, dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda, porquanto quem tem resistido à sua vontade? Verso 20, mas ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá aqui ao que a formou, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, para que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós,
a quem também chamou não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios? E aqui diz, ó, a profecia que eu estava trazendo aqui à memória, gente, como também diz o profeta Oséias, chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Que coisa maravilhosa! Sim, de certa forma, Deus suporta, sabendo quem o rejeita, sabendo quem vai ter o resultado, vai ter a consequência, vai ter o salário, vai. Mas Deus escolheu, e aqui está esta grande riqueza da predestinação. Na verdade, Deus escolheu abrir as portas da salvação para além de Israel, e isso sim é coisa maravilhosa, gente. Verso 27, também Isaías clama acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque ele completará a obra e abreviá-la-á em justiça. Porque o Senhor fará breve a obra sobre a terra. Ai, glória a Deus, que coisa mais linda, gente. Aqui também já está se revelando, está lançando um pouco de luz sobre o período da história em que o Senhor Jesus falou que se não fossem abreviados aqueles dias, tá vendo aqui? Que Paulo está dizendo, o Senhor completará e abreviará esta obra, e justamente sobre os mesmos dias que o Senhor Jesus falou, aqueles dias se não fossem abreviados, ou seja, os dias da grande tribulação, em que sim, o povo de Israel, seu remanescente, como está escrito aqui, tornará seu coração quebrantado e reconhecendo que só Cristo é o seu Messias e o Salvador. Glória a Deus. E como antes disse Isaías, se o Senhor dos exércitos nos não deixar a descendência, teríamos nos tornado como Sodoma e teríamos sido feitos como Gomorra. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, Paulo diz, sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé. Não creram na completude, no cumprimento da lei em Cristo, entende? Mas como que pelas obras da lei eles buscavam e buscam chegar a essa justiça? Pois tropeçaram na pedra de tropeço. E quem era a pedra de tropeço? Que os profetas já haviam dito, porém uma pedra... Ó, como está escrito, tá até aqui, ó. É só continuar. Eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Cristo é a rocha da salvação, mas pedra de tropeço para os que não creem nele. Sim, se há predestinação a ser pregada, é essa, que o Senhor havia predestinado abrir a porta da salvação para além do povo de Israel, para além do povo que ele escolheu, sim, que tem um propósito eterno, tem, mas por amor a todos nós, a toda a humanidade, ele nos predestinou à salvação e agora está assim, livre o acesso a todo aquele
que crer, basta crer que Jesus é o Senhor que veio, Ele é o Deus, o Filho de Deus, unigênito, veio em carne, veio em osso. Sem pecado morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. E Ele é o único caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. E o Espírito Santo venha e possa trazer luz ao coração de quem ouvir a mensagem da salvação, porque é Ele quem pode gerar este novo nascimento no coração daquele que se abre para receber a Cristo. Então, aqui ficamos com o capítulo 9 do livro de Romanos, orando, desejando que o Senhor, pelo seu Espírito, faça viva essa palavra no teu coração. Venha também, como eu disse, gerar fome cada vez mais da palavra na tua vida e que tu possas ir compartilhando a palavra para que cada vez mais pessoas venham a conhecer para o que elas foram predestinadas, para a salvação em Cristo, para viver eternamente. O projeto de Deus para a vida do homem não encerra na morte. Não é uma vida só aqui que a gente pode contar 70, 80 anos, alguns chegam a 100. Eu quero então viver com Cristo para viver os melhores anos aqui na Terra. Não, o projeto não encerra aqui, não está limitado aqui. Às vezes você pode até olhar para a vida de alguém fiel ao Senhor e julgar que aquela vida, engraçado, nem pôde fazer tanta coisa, nem viajou tanto, mas a vida não se limita ao tempo vivido neste corpo mortal. A vida proposta por Cristo é eterna. É eterna. Então, queridos, Deus te abençoe e obrigada pela tua atenção, por ter clicado aqui. Fica mais uma vez o meu convite a você se inscrever, fazer parte aí do canal e propagar a mensagem do Senhor enquanto é dia, enquanto temos tempo. Maranata, venha, Senhor Jesus. Deus te abençoe.